Nós aqui no templo abriremos a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37 é o texto que vamos estudar hoje. Gênesis 37. Eu vou ler o texto, fica mais fácil, tá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vai, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos para Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos, e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E disseram: um animal selvagem o cometeu. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue e lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tornando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas e bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram
O alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, entre eles José, ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Senhor, estamos diante de sua palavra, fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos à última geração de Gênesis. Como nós temos falado ao longo de nosso estudo, Gênesis se divide em 10 gerações, ou genealogias: a genealogia da criação, a genealogia de Adão, a genealogia de Noé, dos seus filhos, de Sem, de Tera, de Ismael, de Isaque, de Esaú, e chegamos à última genealogia, que é a genealogia de Jacó. Embora José vá assumir logo nos primeiros versículos, como lemos, esta é a geração de Jacó, José tinha 17 anos, a história não é a história de José, a história é a história da descendência de Jacó. E é muito interessante considerar que essa estrutura de Gênesis nos fornece a nós e também à audiência primária do texto escrito informações importantes sobre Deus. Por que a genealogia é tão importante? A genealogia mostra a preocupação que a cultura tinha tanto com o indivíduo como com a sua história familiar. E mostra também que Deus vem cumprindo exatamente aquilo que Ele prometeu ao longo da história, preservando a família, conduzindo famílias, e é isso que nós veremos também em Gênesis. Essa última genealogia vai do capítulo 37 até o capítulo 50. Há ao menos 3 pausas interessantes. Uma dessas pausas está no capítulo 38, onde vai falar de Judá e Tamar. Essa genealogia que se inicia no capítulo 37, a última genealogia, a genealogia de Jacó, ela vai relatar basicamente, inicialmente, os relacionamentos familiares da família de Jacó e os relacionamentos sociais, os conflitos ali existentes. E se os irmãos notarem, o tanto de palavras, algumas palavras que vão se repetindo, vai ser a tônica de boa parte da história. Os irmãos observaram que na leitura que fizemos, repete muito: odiava, tinha ciúmes. Essa é a tônica dessa família que a gente se propõe a falar nessa manhã, ou que falaremos ao longo de toda esta última genealogia, os relacionamentos que aconteceram aqui. E o que vemos é que Deus vem preservando as famílias e cumprindo o seu propósito. O povo de Israel estava na terra de Canaã. Lembre-se que Deus tinha prometido para Abraão uma terra, e esse povo estava nessa terra prometida. Isso é extremamente importante, porque depois nós vamos ver que o povo que recebe a primeira audiência, o povo que recebe o relato de Moisés, eles saem do Egito em busca de quê? Os irmãos se lembram? De uma terra prometida, não é verdade? Eles no deserto estão impacientes porque eles queriam uma terra prometida. O que foi que Moisés viu e não pôde entrar? Terra prometida. Então é importante observar que o Senhor cumpre as suas promessas. O povo está saindo exatamente, Israel está aqui exatamente nesse lugar. Israel, Jacó, tá, gente? E seus filhos.
E é interessante observar como que uma família frutífera cumpre exatamente o propósito de Deus. E observe que família frutífera é uma expressão importante para compreender o propósito de Deus nesse contexto e principalmente para compreender o capítulo 38. Isso é muito importante. Uma família frutífera cumpre o propósito do Senhor. Israel teve quantos filhos? Com Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Com Zilpa, serva de Bila, Gade e Azer. Com Raquel, José e Benjamim. Embora essa história não vá tratar de José diretamente, como eu disse, José é apenas um agente direto para que Deus preserve o povo da fome, para que Deus continue a cumprir a sua promessa de forma imediata para aquele tempo. A história não é de José. A história não é de José, é de Jacó, e José também não está na descendência de Cristo. É interessante que ele não está na descendência de Cristo, mas ele aponta as sombras de José, que se a gente observar, a gente vai conseguir enxergar sinais, indícios de como o Salvador, de características, de aspectos do nosso Salvador. Nós veremos isso ao longo do nosso estudo. Bom, Gênesis 37, versículo 1, diz onde o povo estava, Israel e seus filhos estavam em Canaã, Deus já estava cumprindo a sua promessa. Lembre-se que as promessas, nesse período, no período patriarcal, elas tinham um propósito duplo, algumas de cumprimento imediato, outros de cumprimento futuro. Imediato e futuro também vai ser um ponto bem interessante para a gente considerar quando estudarmos os dois capítulos, 37 e 38. E aqui já adiantando alguma coisa, capítulo 37 fala de uma ação de Deus agindo sobre a maldade, valendo-se da maldade humana, não que Deus fez o homem ser mau, mas sendo o homem mau, o Senhor transformando o mal em coisa boa, para cumprir o seu propósito e uma preservação imediata. Capítulo 38 vai falar de algo mais futuro, porque enquanto José não está na genealogia de Jesus, e mesmo assim o Senhor o usa, ele está inserido nessa história e serve de um livramento imediato para o povo de Israel. Judá está na genealogia de Cristo. Enquanto um fala de algo de imediato, de uma salvação para o presente, o outro está na história de construção para uma salvação redentora futura. A história está progredindo, está avançando, atendendo tanto à necessidade de preservação para o momento do povo de Jacó para Jacó e seus filhos, quanto para a história de redenção de todo mundo. Ok, irmãos? Até aqui está tranquilo? Alguma pergunta? Não? Podemos avançar, né? Bom, nós voltamos à estrutura de genealogia. Temos, como disse, 10 gerações de genealogias nesse livro de Gênesis. E eles começam, como eu disse, com a genealogia de Adão, Noé, seus filhos, Sem, Tera, e aqui, Abraão. Abraão está na genealogia de Tera, tá? Ismael, Isaac, Esaú, Jacó. A genealogia reflete exatamente o interesse das culturas bíblicas pela família, pela sua origem, e expressa a continuidade das gerações. Mostra também a importância que Deus dá ao indivíduo e fixa a fé bíblica na história, no espaço temporal. Não é algo distante, comunica o sentido teológico também. Eu quero que você compare, vamos observar algumas comparações entre paralelos da genealogia de Isaac e Jacó, ok? E Jacó e José. Vamos lá, alguém pode abrir, por favor, Gênesis 25, do 12 ao 18? E pode ler para a gente, por favor? Quem encontrou pode ler, por gentileza. Outro já abre em Gênesis capítulo 25, versículo 19. Vamos lá? Quem pode ler?
Ok. O que vemos nessa estrutura? Primeiro, a geração de Ismael aparece antes da geração de Isaque. Primeiro, a genealogia do mais velho. Nós vamos ver isso também quando vai se tratar de Esaú e Jacó. Primeiro vai tratar de Esaú, da genealogia de Esaú, depois da de Jacó. Nós vamos ver também que a genealogia de Isaque trata principalmente de Jacó, seu filho mais moço. E vamos ver isso nas outras também, que a genealogia de Isaque vai tratar principalmente da de Jacó. Isso é uma comparação interessante para a gente observar. As narrativas sobre Jacó se baseiam no oráculo: o mais velho servirá ao mais novo. Você pode conferir em Gênesis 25, versículo 23, diz exatamente isso. 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. No texto em que lemos, qual foi o sonho que José teve? Os feixes de vocês se curvavam. E qual que é a indignação dos irmãos? Por acaso serviremos a você? Algo bem interessante para a gente considerar também. Esaú procurava matar o irmão Jacó. Esaú procurava matar Jacó. E a gente vê na Gênesis de Jacó, os irmãos procurando matar José. Ok? Jacó foi forçado a fugir para uma terra estranha. José foi forçado a fugir também para uma terra estranha. Só uma comparação interessante sobre as genealogias dos dois, elas seguem o mesmo padrão. A estrutura nos fornece sinais interessantes para a gente considerar a interpretação do próprio livro, ok? José, no texto que lemos, é destacado como o filho preferido, o filho amado. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Qual o motivo do conflito de José com seus irmãos? Ciúme. Qual que é a motivação? Qual que é o ponto inicial desse ciúme? É o sonho? Não, o sonho é só o ápice. Ele fez para ele uma túnica talar, de mangas longas. E já notaram que o texto vai repetir isso várias vezes? Túnica talar de mangas longas. Naquele contexto, a túnica representava a posição do indivíduo. Ele era considerado pela túnica que ele usava. Não apenas pelo estilo dessa túnica, mas também pelo tecido dessa túnica. Então, ao dar para o mais novo uma túnica tão destacada, José está dizendo o que para os demais? Ou Jacó está dizendo o que para os outros filhos? Ele é o preferido. Ele é superior a vocês. A treta, por assim dizer, começa, ou de forma material, começa a ganhar forma com uma túnica. Com uma túnica. Porque a preocupação deles é, ele é o preferido, e o ciúme surge. E qual é a interação que há entre eles que nós vemos no texto? Um dizia para o outro, o José levava a notícia só ruim dos irmãos. A treta está armada, a confusão está armada. E então os irmãos planejam matar. E José tem um sonho. Antes disso, de planejar matar José, ele tem um sonho. Ele sonha com feixes, ele sonha com sol, lua e estrelas. Não é verdade? Naquele contexto cultural da época, sonho não era algo restrito ao povo de Israel. Naquela época, na cultura que cercava Israel, era comum as pessoas terem sonhos. E esses sonhos eram ao menos considerados de 2 formas. Havia o sonho de presságio. O que era o sonho de presságio? A pessoa sonhou aquilo e era um presságio pessoal do indivíduo. O sonho de revelação era a segunda forma de sonho. Para ser considerado um sonho de revelação, a divindade a qual esse indivíduo servia tinha que estar no sonho determinando alguma coisa. Então, o que seria um sonho de revelação aqui no caso de José? Deus teria que estar no sonho dizendo para José. Naquele contexto cultural. Ok, gente? Isso é interessante a gente considerar. Por que os irmãos de José se indignam? Estão se indignando contra Deus por Deus ter dado esse sonho? Na cabeça deles, é um sonho de presságio. Na cabeça dos irmãos dele, olha, esse rapaz está tendo um sonho por conta dele. Eles não têm em mente que Deus está dando esse sonho. E, de fato,
quem estava dando o sonho? Um presságio de José ou Deus? Deus. Mas para os irmãos de José, era um sonho de presságio. Isso é coisa desse menino. A gente vai ver isso quando eles vão dizer, vai o sonhador. Nós não lemos isso no texto? Eles consideravam que os sonhos eram sonhos de presságio, era coisa de José. Deus não tinha nada a ver com isso. Mas apesar do ressentimento, do ciúme fortalecidos, terem sido influência dessa família, Deus usou tudo isso para preservar o povo. E, irmãos, se tem uma palavra que talvez defina bem a família de José, seja engano. Me ajude a lembrar aqui. Quem enganou quem na história de Jacó? Perdão, na história de Jacó, se tem uma palavra que define bem essa família, é engano. Jacó enganou seu pai, que foi enganado por Labão, que foi enganado por quem? Por sua filha. Lembra que ela roubou os deuses e se escondeu? Que foi enganado por sua filha. Jacó, já velho, é enganado pelos seus filhos. Um bicho comeu o José. Aqui, ó. E José engana seus irmãos lá no Egito. Está vendo a sequência? Se tem uma coisa que está marcante na família de Jacó, é engano. Até José, no Egito, engana. Manda esconder algumas coisas nos sacos deles. Olha, achamos isso. Ele também engana. Parece que o engano aí vai passando de pai para filho. A coisa vai crescendo. Mas apesar de todo esse contexto de ciúme, de inveja, de maquinar o mal, de engano, o Senhor providenciou. O Senhor usou tudo isso para preservar o seu povo e cumprir a sua promessa. Gênesis 50, versículos 19 a 20. Alguém pode ler, por gentileza? Quem for ler, só levanta a mão que a Annalise vai levar, por favor. Gênesis 50, 19 e 20. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ok. O mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus o transformou em bem. Ele entendeu perfeitamente que Deus se valeu da maldade para fazer o bem, não para ele, José, mas para que ele pudesse ser usado por Deus para salvar a sua família, Jacó e seus irmãos. Meus irmãos, como disse, engano, ciúme, tudo isso presente nessa família. E nós devemos refletir o quanto favoritismo dentro de uma casa pode destruir uma família. O quanto ter prediletos pode gerar no coração já inclinado para o mal sentimentos ainda piores. Uma das coisas que a gente deve, como família, evitar, e como pais principalmente, a comparação. Ah, seu irmão só tira nota boa. O coração dele, ele vai amar mais o irmão ou vai ter uma treta séria aí? Você está causando um estrago na criança. Além de estar alimentando uma rivalidade. Há irmãos que disputam mesmo depois de velhos. Querem disputar quem tem o carro melhor, quem passou no melhor concurso, quem tem a melhor situação financeira. Querem disputar tudo porque isso foi alimentado lá atrás. E o quanto isso marca famílias. É interessante considerar isso. Eu compartilhei com o pastor que recentemente eu tive o privilégio de conhecer mais 4 irmãos biológicos, filhos do mesmo pai. Isso há um mês atrás, mais ou menos. E eles são muitos, tá? Devia mudar o nome do meu pai para Jacó. É que eu sei, ele tem 11. Mais 2 que ele conta dá 13. Então, assim... E conversando com uma dessas pessoas, com um desses irmãos, eu descobri que eu tenho 2 irmãs, e parênteses, tem uma que tem uma voz grave de um jeito. Eu falei, minha filha, você tem que dar um jeito de gravar algumas coisas para mim. Eu falei, então agora tem 2 com voz grave. Conversando com um desses,
há um sentimento de rivalidade com o filho mais novo. Porque o filho mais novo tem a presença do pai, o carinho do pai e tudo que o pai pode oferecer. Ao passo que os outros não tiveram nada, nem provisão, nem carinho, nem nada. É interessante a gente pensar que isso marca de uma forma tão profunda que vai refletir no relacionamento deles para toda a vida. E conversando com eles, o que eu descubro é que são pessoas feridas, machucadas, porque um foi preferido, outros tiveram atenção, outros nem contato ao menos têm. Então isso deve ser evitado nas famílias. A gente deve tomar cuidado para que essa rivalidade não se assevere. Agora, a história de Jacó nos mostra algo ainda mais interessante. Que em cenários de conflito, o Senhor faz florescer o seu cuidado. De todos esses, apenas 2 desses que eu mencionei dos meus irmãos, apenas 2 estão bem, foram tratados pelo Senhor. Olha, eu perdoei porque o Senhor me perdoou. Em meio a esse cenário de abandono, de diferença, de distinção entre eles, o Senhor trabalha e faz florescer e manifesta a sua obra. Nesse cenário, na casa de Jacó, o Senhor cuidou. E todo o mal que intentaram, o Senhor usou para cumprir o seu propósito e preservar o seu povo. Se você faz parte de uma família ou foi criado exatamente nesse contexto de diferença, de preferência por um e não por outro, saiba que o Senhor não nos trata dessa forma, dentro da família da aliança. Aqui na família da aliança não há essa distinção. E o Senhor o escolheu apesar de todas as circunstâncias que você foi criado. E como família da aliança, devemos olhar para esses exemplos bíblicos e fugir dessas coisas. Mas a história de Jacó, a genealogia de Jacó, a história de José, não nos mostra simplesmente como nós devemos viver como família, aprender com os erros de Jacó, fazer como José. Não, muito mais do que isso. Ela aponta para alguém que foi humilhado, mas que também foi exaltado. Alguém que, tendo sofrido de forma injusta, foi o salvador dos que lhe causaram mal. José, talvez, se lermos a história numa primeira leitura, a gente vai dizer, poxa, eu no lugar de José não ia fazer o mal não, mas eu deixar ao menos eles se virarem para lá. Falar assim, eu sei que lute. Mas não foi o que ele fez. Ele entendeu que o tempo todo o Senhor estava no controle. José, de forma inocente, não fez mal para os seus irmãos, foi levado escravo, esteve na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi parar na prisão, da sua humilhação, foi para a sua exaltação. Se tornou o braço direito de Faraó e salvou os seus irmãos. Isso te lembra alguém? Mateus capítulo 26, versículo 4. Alguém pode ler para a gente, rapidinho? Também o versículo 15, do mesmo capítulo. Os irmãos de José conspiraram para matá-lo. Os irmãos de Jesus, os judeus, também queriam matá-lo. Jesus foi vítima de traição, de conspiração. Odiaram a Jesus. Certa vez, quiseram apedrejá-lo. Vamos lá, Mateus 26, versículo 4. E deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. Ok. O que tentaram fazer com José, intentaram com Jesus. Os irmãos de José venderam José por quantos? 20 ciclos de prata. E Jesus, versículo 15, Renan, por favor. Que me quereis dar, eu vou-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. 20 e 30, dinheiro, venderam por dinheiro. Os irmãos de José entregaram para os gentios. Capítulo 27, versículos 1 e 2. Renan, por gentileza, aproveita que você já está aí. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Ok. Os irmãos de José entregaram aos ismaelitas
midianitas. Ao menos os estudiosos sugerem 3 suposições para ismaelita e midianitas. Uma de que era um povo só, outro de que o ismaelita era um subpovo dos midianitas, seria como o mineiro ser brasileiro, e outros vão dizer que os ismaelitas venderam José para os midianitas. Mas o texto não está preocupado com isso. O texto quer mostrar que ele foi levado para gente de fora do seu povo. Foi entregue para gentios. O mesmo fizeram com Jesus. Os judeus entregaram Jesus para os romanos. José sofreu em silêncio. E Jesus também foi julgado em silêncio. 26:63, por favor, Renan. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok. Os irmãos de José, Deus usou as más obras deles para fazer o bem, para a salvação do povo. As más obras dos homens que entregaram Jesus, que crucificaram Jesus, também foram usadas para a obra redentora de Cristo. Lembre-se que Jesus disse assim: nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Olha, eu sonhei que a gente sofria muito por causa desse homem. E Jesus diz assim para Judas: amigo, o que tu tens de fazer, vai e faz depressa. Deus então usou a maldade dos homens para trazer salvação para o seu povo. Então podemos dizer que Jesus é igual a José? De forma alguma. Lembre-se que é apenas sombra. Aponta, Cristo é superior a José. E muito superior. Cristo não pecou. José enganou. Cristo foi perfeito. José não. José morreu. Jesus ressuscitou. José salva o seu povo da fome, mas o povo novamente cai na escravidão. Jesus faz uma obra completa e perfeita e os seus nunca mais se tornam escravos. Uma obra definitiva. Cristo sofre humilhação, mas também é exaltado, mas não ao lado de Faraó. Está à destra de Deus Pai. Cristo é superior e muito superior a José. E meus irmãos, reflitamos sobre essas verdades. E eu quero de forma rápida passar para o capítulo 38 para a gente refletir um pouco sobre isso. Na semana que vem nós continuaremos a partir do capítulo 39. O capítulo 38 vai falar sobre Judá e Tamar. O que acontece aqui? A gente vê a filha ou Tamar ficando viúva. E o texto vai dizer que é por causa da maldade, por causa da ganância. Versículo 7, capítulo 38. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia, era o quê? Mal perante o Senhor. Pelo que também a este fez? Vixe, alguém aí se candidata a casar com Tamar? Enterra um atrás do outro. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que seu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viudez e, cumprindo-se
e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Bom, vamos tentar aqui de forma rápida, por causa do nosso tempo, dar uma pincelada no que está acontecendo aqui. Essa é uma pausa na sequência da história. A primeira pausa nessa genealogia. Essa história vai falar de Judá. Um personagem que, ao analisarmos suas primeiras obras, seus primeiros relatos, dificilmente alguém o teria como alguém servo de Deus. Aqui, seu primeiro filho morreu. Foi tido por perverso e o Senhor o matou. O segundo, quando tinha relação, a lei do levirato visava preservar a viúva e dar a ela direito de herança junto com o seu filho. Porque naquele contexto, apenas a filha do sacerdote poderia regressar sendo viúva com honradez para casa. As demais deveriam ser resgatadas. Os irmãos se lembram de Ruth, do resgate de Boaz? Se lembram? Havia a necessidade do resgate desta viúva por algum descendente, para suscitar descendente. Porque o Onã foi morto pelo Senhor. Lembre-se, como eu disse no capítulo anterior, que uma família frutífera cumpria o propósito de Deus. E o que vemos aqui, principalmente em toda a estrutura de Gênesis, que o Senhor faz promessa e a semente vem se repetindo por diversas vezes, lembra-se? Semente da mulher, semente da serpente. Deus vem falando de semente, suscitar semente. O texto, a história de Gênesis, vem mostrando que mulheres estéreis, o Senhor fez promessa. E como Ele cumpriu essas promessas? Dando a elas filhos. E é por meio desses filhos, dados pelo Senhor, que a sua promessa vai se cumprindo. Então, nesse contexto, ter um descendente, semente, era algo extremamente importante. Então, nesse contexto, alguém recusar-se a ter uma descendência, era levantar-se também contra o propósito do próprio Senhor. Lembre-se que no início do capítulo, no início do livro, o que o Senhor diz para o primeiro casal? Crescei e multiplicai. Vamos, multipliquem. E por que Onã estava fazendo isso? Onã estava fazendo isso por sua ganância. Porque ao suscitar uma descendência para seu irmão, ele estava automaticamente criando um outro herdeiro. Alguém que teria direito à herança também. Alguém com quem ele teria que dividir uma parte da herança. Então seria basicamente isso. Bom, vai ficar entre mim e Selá. Se eu tenho um filho com Tamar, vai ficar entre mim, Selá e o filho que eu vou ter com Tamar. Tamar o que faz então? Judá não lhe dá o filho mais novo, Selá, que já era homem. Ela então cobre a cabeça, troca as suas vestes, porque as viúvas e as casadas tinham vestes específicas e não havia necessidade de elas andarem necessariamente com a cabeça coberta. Com a cabeça coberta andavam as outras mulheres. As meretrizes não era algo novo nesse contexto. Inclusive havia nos templos pagãos as viúvas cultuais, meretrizes cultuais, que ofereciam seus corpos como adoração. Funcionava da seguinte forma: na época do plantio, na época da lavoura, os homens iam até esses templos e tinham relação sexual com essas mulheres. Qual que era o propósito? Simbolizava que o povo estava entrando em relação com a própria divindade. O homem representava essa divindade e a mulher representava o povo. E isso era um culto à fertilidade. O objetivo era que a terra fosse muito fértil e produzisse bastante. Ok, gente? Então não era algo estranho, meretrizes. Mas o que ele faz? Tamar se cobre, então vai e pede garantia, e pede a ele algumas coisas, o seu cajado, inclusive algo que parecia-se com selo. E olha, eu vou mandar para você um cabrito. E então, quando ele retorna e manda levar o cabrito, não acha a mulher. Não encontra Tamar. E alguém disse, não tem nenhuma meretriz aqui. E o que acontece? Tamar, então, depois de 3 meses, dá um anúncio. Eu estou grávida.
E o que ele diz? Tem que botar fogo nessa mulher. Tem que queimá-la. Não era para ela estar grávida. O que era para ela estar fazendo? Esperando entregar o irmão. Mas, esperar entregar Selá. Mas o que aconteceu? Ele não entregou Selá. Quando ela manda entregar os objetos, os pertences, diz assim, desse homem estou grávida. Quando ele vê, ele diz o quê? Ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Versículo 23, dê uma olhada lá. Respondeu Judá, ou melhor, o versículo 26. Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. Meus irmãos, se compararmos Judá com José, há uma diferença muito grande. Judá era alguém com dificuldade na área sexual. Ele procura por uma meretriz. E José, estando na casa de Potifar, é tentado pela mulher de Potifar. Um foge do pecado, o outro corre para agarrar-se a ele. Um busca fazer a vontade de Deus, permanecer-se fiel ao Senhor, ainda que em um contexto totalmente desafiador, um contexto de escravidão. José poderia dizer assim, o quê? Deus me esqueceu aqui, estou longe da minha família, ninguém aqui está vendo nada, bora aproveitar. Não, permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo. Ao passo que Judá, ainda que em liberdade, ainda que conhecendo, pecou contra o Senhor desta forma. O que essas duas comparações nos mostram? As duas comparações mostram que o motivo pelo qual o Senhor escolhe pessoas não é terem feito bem ou mal, é por sua graça. E a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder o pecado das pessoas. Não faz questão nenhuma de esconder. Esconder pecados é esconder também a graça de Deus. Porque onde este abundou, a graça superabundou. Judá não é o salvador imediato da fome do povo ali, mas está na genealogia do Senhor. Se lembram? Apocalipse, leão da tribo de Judá. O Senhor usa de graça e traz para o seu plano redentor um homem que talvez nós não gostaríamos de ter por perto, não gostaríamos de ser parente, que nós com toda certeza censuraríamos, mas o Senhor o traz para a genealogia, cumprindo o seu propósito. Na genealogia de Cristo há tanta gente que não deveria estar segundo os critérios humanos, na analogia de tantas pessoas. Aí fora, aqui dentro tem tanta gente que não deveria estar aqui. Eu sou um deles. Paulo, referindo-se a isso, diz, do qual eu sou o principal, falando dos pecadores. A graça floresce, meus irmãos. A graça se manifesta a pessoas que nós odiaríamos. E Judá, nós vamos ver ao longo da história, ele admite os seus erros, os seus pecados, e o Senhor se compadece de Judá, ele tem o privilégio de fazer parte da história de Jesus, da genealogia de Jesus. Nós não estamos pré-cruz, estamos pós-ressurreição. Nós não vamos olhar para a genealogia e dizer, estamos aqui, mas vamos olhar para a obra de Cristo e dizer, estamos aqui. Pessoas que não merecem continuam sendo inseridas. Eleitas soberanamente pela graça do Senhor, pessoas são inseridas. Meus irmãos, ainda precisaríamos de muito tempo para tratar dos detalhes de cada capítulo. Mas nós não temos tempo, precisamos encerrar e eu encerro faltando 3 minutos, perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta sobre os 2 capítulos. Se tem, levante sua mão e fique à vontade. Ô William, só fazer um comentário assim, que me chamou muita atenção. Parece dar uma novela, né? Essa história de Jacó, Isaac, desde Isaac, né? São muitos eventos dramáticos. Só não pode ser da Record. Não é.
E a nossa família é assim, né? Nossa família, a gente vai olhando a nossa família e enxerga ali os eventos dramáticos da nossa família. E a gente enxerga assim como enxergou no texto, Deus agindo ao longo do processo. Quantas lutas, e no final, quando José perdoa os irmãos, a reconciliação, aquele ápice de alegria da família, a cura acontecendo. Foram vários aspectos, mas tantos outros ficaram do jeito que ficaram. Essa história de Judá dramática, outras histórias, né? E é a nossa vida. A gente enxerga Deus abençoando em vários aspectos, outros ficam problemáticos. E a consciência que eu vejo e é que Deus nos traz é que Deus vai suprir essas questões, algumas questões, mas a metanarrativa, que é Jesus vindo até nós, essa é a verdadeira salvação, né? Essa é a questão principal, Exato. que é muito maior do que os problemas familiares que vão ter. Muitas vezes nós lutamos e a nossa oração é só para certas questões familiares, mas a salvação, Jesus nos encontrar, essa é a principal mensagem. Exato. E o que é interessante, Hernan, é que Deus não abandona as famílias, mesmo com suas mazelas. Todo mundo aqui não tem uma mazela na família? Tem coisa da família da gente que a gente quer deixar quietinho. E a gente vê que o Senhor não abandona a família mesmo com isso. O Senhor cuida das famílias, preserva as famílias, e essas famílias estão inseridas no plano de redenção. O Senhor alcança famílias, apesar das imperfeições, das mazelas dessas famílias. Não se envergonhe, meu irmão e minha irmã, de não ter uma família perfeita, mas se alegre em ter uma família alcançada pela graça de Deus. Ok? Mais alguém, gente? Não? Tranquilo? Vamos orar então para a gente encerrar, agradecendo ao Senhor. Pastor Vitor, pode nos conduzir nessa oração? Senhor, bondoso Deus e amado Pai, te louvamos por mais uma manhã na Tua presença, na Tua casa, refletindo na Tua palavra, sendo alimentado pelo Teu Espírito, pela Tua sabedoria, Senhor, tendo a nossa fé renovada na promessa, Senhor, de bênção em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua salvação, pelo Teu resgate, pela obra de Cristo. À medida em que olhamos as histórias, as narrativas de homens e mulheres pecadores, depravados, Senhor, nós vemos um espelho de nós mesmos. E te louvamos porque o Senhor nos resgatou dessa realidade. O Senhor nos comprou para que estivéssemos ligados a Cristo, de forma direta, ligados à descendência do Teu Filho, para nós mesmos sermos chamados filhos do Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Te agradecemos porque o Senhor abençoa as nossas famílias, nos abençoa como família. E principalmente porque nos deu uma grande família, a família da fé, na qual podemos crescer, frutificar, sermos nutridos, amadurecermos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, louvado seja o Teu nome por isso também. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa aquilo em nós que vai contra a Tua palavra, contra a Tua vontade. Transforma-nos a cada dia através da ação do Teu Espírito Santo. E te agradecemos porque o Senhor é Deus provedor, proveu ao seu povo na fome do Egito e nos provê dia após dia pelos nossos trabalhos, nosso alimento, a nossa casa. Te agradecemos pelo almoço que teremos agora, cada um na sua própria residência, com a sua família. E te louvamos sobretudo pelo dia do Senhor, que o Senhor nos separou e santificou para o nosso descanso e para o nosso alimento espiritual. Amém. Por isso, Senhor, desde agora, nos prepara para o culto que emprestaremos ao Senhor mais tarde, e diante da Tua mesa, banquete, servido por Cristo, nos alimentaremos também, ceia do Senhor. Amém. Louvado seja o Teu nome por tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, bom domingo, até a noite, se o Senhor permitir, quando teremos a Santa Ceia.